Com as bênçãos de Deus, damos início à 89ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Bengala a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devereis perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 ao 22. Solicito ao vereador Beto a fazer a leitura de um trecho do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso, lazer, inclusive a alimentação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Lido. Solicito ao vereador Eduardo a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Lidos, presidente. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre. Presente. Beto. Presente. Edmo Bofete. Presente. Nivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 88ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 8 de abril de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 88ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Coloco em discussão a ata da 84ª sessão extraordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 8 de abril de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 84ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 9/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento da resposta do requerimento número 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 199, 200, 201, 202 de 2019, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 3/2019, que altera a data da 91ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 283, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido o plenário seja respeitado um minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosa Cardoso da Silva Queiroz, ocorrido no dia 14 de abril de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 14 de abril de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 284, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto pesar do falecimento da senhora Anésia Paz de Araújo, ocorrido no dia 13 de abril de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de abril de 2019, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 285, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Elizabeth Aparecida Guerra, ocorrido no dia 12 de abril de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de abril de 2019, Renatinho Watanabe, vereador.
Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Rosa Cardoso da Silva Queiroz, da senhora Anésia Paz de Araújo e da senhora Elizabeth Aparecida Guerra. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 265/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Ione Sato, próximo ao açougue do Leonardo, encontra-se uma faixa de pedestre apagada, considerando que no local acima citado o fluxo de pedestres é muito grande, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos da escola, sendo que ali tem uma passagem elevada da pista, passarela de pedestre, para que possa atravessar a rodovia Raposo Tavares com segurança. Considerando que a mesma via se encontra com vários buracos, podendo causar vários acidentes graves, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo municipal determinar o setor competente para efetuar a pintura da referida faixa na travessia de pedestres e também fazer a operação tapa-buraco nessa rua. 2. Se positivo, quando. 3. Se negativo, esclarecer os motivos. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 10 de abril de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 266/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as constantes reclamações de munícipes e com um buraco na rua Lamartine de Oliveira, conforme fotos anexas, é que requeiro a mesa ouvido plenário. Ordem, senhor presidente. Solicito o arquivamento desse requerimento de minha autoria, visto que o serviço já foi executado. Requerimento arquivado a pedido do vereador. Vereador, aí sim. Solicita a secretária que continue com a leitura do requerimento. Requerimento número 267/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Álvaro de Menezes, próximo à confluência com a rua Teodório Ramos, próximo ao número 180, Avenida Industrial, há um vazamento de esgoto que escorre há vários dias, considerando que várias são as reclamações e transtornos causados à população pelo vazamento e forte odor, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quem é o responsável pelo reparo? 2. Se responsabilidade da prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema? 3. Caso não seja de competência da prefeitura, há possibilidade de notificar a responsável para que seja realizado o reparo? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 9 de abril de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 268/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há uma população relevante nas adjacências das ruas José Lourenço e rua Antônia Felisbina da Silva, no bairro Irema, considerando que a iluminação pública local é composta de postes de madeiras, considerando que os postes de madeira não são tão seguros quanto os de cimento, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo oficiar a empresa Serim para efetuar a troca de postes de madeira pelos postes de cimento? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de abril de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 269/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua Álvaro de Menezes, próximo à confluência com a rua Teodoro Ramos, próximo ao número 180, Avenida Industrial, considerando que tal degradação ocasionou o afundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos que vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos e pedestres que por ali transitam, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de realizar os devidos reparos? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de abril de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 270/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua dos Cambarás, na junção da rua José Vicentini, no bairro Jardim Olidel,
a 14 pontos de área livre de impermeabilização, canteiros, iguais fotos anexas. Considerando que a plantação de mudas de árvores para a arborização do local seria de grande valia, desde que adequadas para não trincar as calçadas, porém vale ressaltar que necessita de melhor avaliação técnica, face a largura da calçada ser relativamente estreita. Considerando que tais canteiros há tempos estão no local sem nada plantado, considerando que esses canteiros crescem matos proporcionando um aspecto indesejável, além disso dificultando a limpeza. Considerando que esse vereador pôde presenciar uma munícipe que ao transitar pela rua José Vicentini com a calçada em condição semelhante veio sofrer um leve entorse em seu tornozelo face a pisar em um desses canteiros. Considerando que a indefinição por parte do Executivo pode acarretar em novas ocorrências de incidentes ou acidentes dessa natureza, uma vez que tais canteiros da forma que estão caracteriza mais para buracos que canteiros, sendo que há alguns deles com grande desnível em relação à calçada. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Há algum plano para plantio de mudas nos locais? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? 2. Em caso de negatividade do plantio, quais providências o Poder Executivo tomará a fim de se evitar transtornos dessa natureza, como entorse de tornozelo ou mesmo outras contusões e consequências de quedas que ali transitam? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de abril de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 271/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Daniel Mendes Pontes, Vila Brasilina, necessita da operação tapa-buracos, requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado o serviço, senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade em caráter de urgência de recuperar o trecho com operação tapa-buracos? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, quais motivos? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 11 de abril de 2019, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento número 272/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações munícipes com um buraco na rua Daniel Mendes Pontes, próximo ao número 38, Vila Brasilina, fotos anexas. Considerando que o mesmo vem causando transtorno aos moradores e também podendo ocasionar acidentes e danos em veículos que trafegam pelo local, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado esse serviço, senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade em caráter de urgência de efetuar o reparo no local citado? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, quais motivos? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 11 de abril de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 273/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Em face de sem fim de reclamações do tocante à inexistência de materiais de higiene nas escolas, prédios públicos gerais e próprios da saúde, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o executivo para que nos informe. 1. Qual o acervo existente no almoxerifado de estoques dos departamentos de materiais de limpeza e higiene? Indicar por planilha e quantidade e tipo do produto. Indicar para quanto tempo o material suficiente e a quem atende ou está disponível. 2. Qual a data da última licitação para a compra de materiais de higiene e limpeza na educação, saúde, para administração, esporte e cultura? Encaminhar a relação de materiais e quantidades que foram adquiridas. 3. Existe planejamento de certame licitatório ou licitação vigente para aquisição de materiais? Explicar. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 10 de abril de 2019, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento número 274/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O munícipe Marcelo Silva, morador do bairro Areia Branca, apresentou-nos demanda no sentido de melhoria na rua Dioval Furquim, conhecida Rua do Mataburro, onde reside. Segundo o munícipe, faz-se necessário, a fim de evitar que as águas da chuva levem os serviços realizados na rua, que não é asfaltada, algumas obras em sistema de escada hidráulica, que diminuiriam o volume de água que desce na rua. Informa-nos que, embora a máquina por vezes faça manutenção, o volume de água que desce pela rua é grande e desfaz facilmente todo o trabalho ali executado. O munícipe Marcelo informa que autoriza a entrada de máquinas da prefeitura em seu terreno, desvia o caminho das águas pluviais e, deste modo, se garanta melhor serviço à rua citada. Além disso, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o executivo para que o setor responsável nos informe. A.
Em que situação encontra-se a rua Dioval Furquim, antiga rua do Mataburro? Instruir com foto ou arquivo digital. B. Qual a última intervenção realizada no bairro? Quais ruas receberam serviço de manutenção? Descrever quais foram os serviços lá realizados. C. Com as águas das chuvas afetam os serviços realizados na rua Dioval Furquim, antiga rua do Mataburro? D. Que tipo de obra pode ser realizada na rua Dioval Furquim para minimizar os impactos da chuva? E. Pelo terreno do munícipe que autoriza a realização de escadas hidráulicas se resolveria o problema? F. O setor de obras tem conhecimento do pedido do citado munícipe? Esse trabalho é de interesse público? Se sim, quando poderá ser realizado? Caso negativo, por quê? G. Existe previsão para asfaltamento das ruas do bairro? Se sim, indicar para quando? H. Existe previsão de serviço de melhoria nas ruas do bairro com aplicação de cascalhos, compactação e outros? I. Por fim, requeiro seja oficiada a empresa Fibria para a realização de obras de melhoria da estrada, visto que apresentou à comunidade que realiza esse serviço durante e depois nas áreas por ela impactadas. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 8 de abril de 2019, Eduardo Delegacia, vereador. Peço a palavra, senhor presidente, para discutir o requerimento. Pode não, vereador, 5 minutos com a parte. São alguns pontos específicos relacionados ao bairro da Areia Branca. O primeiro é que a gente busca, através do Executivo, tomar conhecimento da necessidade de obra ali realizada e se condiz aquilo que é solicitado com aquilo que o município tem que prestar enquanto serviço público, né? Para deixar bem esclarecido, porque a gente solicita à prefeitura que vá lá e realize um serviço. Aí você recebe informação que talvez o serviço que está sendo pedido ali é mais de interesse particular do que de interesse público. Então, imaginando que o serviço seja de interesse público, que é o que eu quero imaginar, até pelo pedido que foi feito, com a veemência e as cobranças, que são naturais e justas, eu quero ver se tem essa necessidade pública, porque me parece, pelo menos lógico, que a rua é uma descida, a água escoa e leva parte do serviço realizado. E se a ideia é de fazer um sistema de escada hidráulica para diminuir o volume de água, obviamente vai aumentar o tempo de duração da estrada. Então, o requerimento vai nesse sentido, no primeiro ponto. No segundo ponto, lembrar a prefeitura também de cobrar a Fibria, depois de toda aquela novelas e discussões e trabalhos que tivemos aqui, porque numa reunião que foi realizada lá no Areia Branca, e eu estava lá, o que foi dito era que independente de qualquer coisa, que era política da empresa atuar de forma contínua nos lugares que ela causa impacto. É política dela independente de qualquer coisa. Então, se é política, que adote essa política, que a prefeitura também notifique a empresa para se ajustar aos ditames da lei, porque tivemos um baita de um estresse aqui dentro da casa, na discussão, algo que não foi fácil de confrontar um poderio de uma empresa daquela, para fazer valer a lei no município. A impressão que eu tenho é que eles estão fazendo o que querem. O município não conseguiu investimento social, que era o que a gente pleiteava aqui, não conseguiu investimento em área desportiva, a cidade continua sendo explorada, impacto ambiental, impacto na infraestrutura, que no caso é da estrada, nos caminhos que passam, e cadê a política que vai fazer as coisas? Foi dito, ninguém, não precisa falar, tem N pessoas que participaram dessa reunião em Tararé, onde era o antigo bar do Dema. Foi lá que foi feita a reunião. A comunidade estava em peso lá. E aí falaram isso, agora está lá, abandonado em certo modo, pelas dificuldades que o poder público enfrenta de conseguir dar qualidade de serviço, abandonado porque impacta toda aquela região, e está todo mundo quieto, como se estivesse certo. Então, ele vai em dois pontos. O primeiro, que leva em consideração essa ideia de trazer novamente a Fibria, a roda de negociação, e quando eu falo roda de negociação, com os objetos abertos e lícitos, que eram desenvolvimento de projetos sociais, desportivos e de impacto em infraestrutura. Isso sempre foi muito claro e aberto com a empresa. E no segundo ponto, ao município que levante essa demanda do munícipe, veja se ela se coaduna com o interesse público, e uma vez que tem o interesse público, que realize de forma rápida, séria, porque faz tempo que a gente está conversando sobre isso, e agora a gente formaliza para saber essas questões. São as minhas considerações. Requerimento 274.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bonfete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 274, aprovado por 8 votos. Solicito a secretária que continue com a leitura do requerimento. Requerimento número 275/2019. Certíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a resposta do Executivo ao requerimento 181/2019, referente aos sem parar instalados os veículos da Prefeitura, foi encontrado divergências nas quantidades de tags nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Executivo poderia confirmar qual total de veículos está instalado o tag do sem parar? 2. Fornecer lista ordenada dos veículos que possui sem parar. 3. Fornecer extrato do sem parar da frota ativa da Prefeitura referente ao mês de março. Sala de sessões, vereador Lando Silva, 11 de março de 2019, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento número 276/2019. Serviço, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que existe um poste de iluminação em frente ao ponto de ônibus urbano na Avenida Santiago, em frente ao CVA, e que as árvores estão com seus galhos cobrindo essa iluminação, fazendo com que o ponto fique escuro no período noturno e que mulheres acabem ficando esperando o ônibus na rua. É que requer a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Executivo pode solicitar o setor responsável para verificar o local e solicitar a poda desses galhos. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de sessões, vereador Lando Silva, 11 de março de 2019, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento número 277/2019. Certíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a resposta do Executivo ao requerimento 137/2019, onde os vereadores juntos aos pais realizaram vistoria na Escola Isaura Kruger e foi solicitado o laudo de vistoria para testar a edificação devido às evidentes infiltrações, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado o senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. O Executivo pode nos enviar a cópia do laudo emitido pelo engenheiro responsável? 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala de sessões, vereador Lando Silva, 11 de março de 2019, Enivaldo de Jesus, vereador. Requerimento número 278/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita ao prédio onde está instalada a Univesp, foi constatada a falta de manutenção do mesmo, que necessita urgentemente desses reparos conforme fotos anexas. É que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quando será realizada a manutenção no prédio da escola devido aos riscos listados abaixo? A. Filtros de água sem identificação com data de próxima troca. B. Vazamento de água pelo forro caindo sobre os alimentos. C. Parede trincada com infiltração de água. D. Mangueira de gás GPL sem o registro de segurança adequado. E. Porta de aço da cozinha travada, dificultando sua abertura. F. Não evidenciando adesivo de dedetização. 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das sessões, vereador Lando Silva, 10 de abril de 2019. Enivaldo, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 279/2019. Certíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita ao prédio onde está instalada a Univesp, foi constatada a falta de manutenção na parte elétrica e que ainda está sendo utilizado o sistema antigo de chave geral. Esse sistema, por ser antigo, aquece os fusíveis, aumentando o consumo de energia, além do risco de arco Pela ordem, senhor presidente. Eu peço que o segundo secretário, o vereador Geraldo, ocupe aqui o meu lugar para leitura, porque eu estou ruinzinha na garganta. Solicito ao secretário então, que continue a leitura do requerimento. É que requer a mesa ouvido plenário ser associado ao senhor Prefeito Municipal para que preste aqui informações. É possível a troca imediata desse sistema antigo de disjuntor, evitando acidente conforme supracitado? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, vereador Lando Silva, 10 de abril de 2019. Enivaldo, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora.
Requerimento 280/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as constantes reclamações dos munícipes com um buraco na esquina da rua Paulo Dias com a rua Salvador Rodrigues de Oliveira, que necessita urgentemente de reparo, conforme foto anexo. Considerando que, com as mudanças que ocorreu no trânsito no local citado, o fluxo de veículos aumentou muito, podendo ocorrer acidentes, e aqui requer a mesma plenária ser oficial do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade em caráter de urgência de efetuar um reparo no local citado, se positivo quando, se negativo quais os motivos. Sala Sessões, 11 de abril de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 281/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a rua Paulo Dias é a que comporta o maior volume de trânsito de veículos automotores e de pedestres do município, considerando o estado degradante das calçadas reservadas aos pedestres, conforme fotos anexas, considerando as constantes reclamações de munícipes que caminham por esse logrador, é que requer a mesma vida plenária do senhor prefeito municipal, solicitando reparos nas calçadas reservadas aos pedestres em toda a extensão da rua Paulo Dias, e nos informe que providências serão tomadas. Sala Sessões, 11 de abril de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 282/2019. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que o servidor municipal Joaquim de Barros protocolou o pedido para que os vereadores solicitem do senhor prefeito resposta, andamento e despacho ao protocolo número 906/2019, no qual os motoristas do transporte escolar requerem direitos trabalhistas como equiparação de salários, incidência de insalubridade, pagamento de horas extras e uniformes, é que requer a mesma vida plenária ser oficial do senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A previsão para a resposta ao requerimento assinado pelos motoristas do transporte escolar, conforme o protocolo 906/2019, enviar cópia do procedimento administrativo. 2. A possibilidade de conceder aos motoristas do transporte escolar equiparação de salário, incidência de insalubridade, pagamento de horas extras e uniformes, se assim quando, se não porque. Sala Sessões, Renatinho Watanabe, vereador, Eduardo Delegacia, professora Meire Barbosa, Geraldo Atleta, Bengala, doutor Alexandre Amaral, Beto, Edson Bufete e Enivaldo, vereadores. Presidente. Não, vereador. Eu peço para discutir. Obrigado. Eu acho que tem mais ou menos uns 3 meses, foi iniciando ainda, se eu não me engano, não sei se foi iniciando como final do ano passado. Eu já havia feito um requerimento ao prefeito, questionando primeiro essa diferenciação entre os motoristas, porque já era uma demanda antiga deles, explicando, tentando levar ao convencimento do prefeito, que se a pessoa executa uma função diversa daquela de que ela está de concurso, no caso, um motorista C ou um motorista executa de motorista de ônibus, que tem acho que 7 cargos na prefeitura, todos devem receber de forma igual. Expliquei naquela ocasião que a hora extra, em relação aos demais funcionários, também já começava a correr depois, porque a carga horária de um era diferente do outro. Então, se hoje nós optamos por fazer uma locação de transporte para cuidar do transporte especial, quando eu falo transporte especial, é aquele lá das crianças até 12 anos, que é o sistema monitorado. Eu aluguei e eu optei por dar a mão de obra, e essa mão de obra é executada por motorista de ônibus, por óbvio, né, porque a maior parte deles dirigem coletivo, todos devem receber igual. Não tem razão de não receber igual. E quando apresentado o requerimento, perguntado desse reconhecimento, naquela época, falou que estava estudando e que todos os processos de equiparação que fossem apresentados seriam analisados. E estão sendo analisados. Mas o problema é que está sendo analisado há quase 6 meses, né? Vamos imaginar que apresentou 3 meses antes do requerimento, mais 3 ou 4 meses depois, então pelo menos já tem 6 meses. E isso vai gerando, que a gente tem falando aqui na Câmara a exaustão, uma bolha que parece que é um ciclo sem fim. Parece que é um ciclo sem fim. Primeiro mandato que eu estava aqui, Jacó gerou uma demanda de um passivo para a prefeitura, que você fala, bom, agora as coisas param. Entra o Tiseu, outro passivo de ordem de INSS, de um monte de coisa, entra o
prefeito bimbão e agora gera esse monte de excedente de passivo trabalhista. Qual que vai ser o fim disso tudo? Então, se você opta por realizar um trabalho, que até agora também não apresentou o resultado final, mas que obviamente é escancarado que é muito mais econômico que o sistema anterior de subsídio, e também muito pior, optou-se por essa locação e pela mão de obra própria, aqueles que atuam executando a mesma função têm que receber de forma igual. Tem razão de estar analisando, tem razão de tanto estudo. É muito estudo para resolver coisa boba, coisa simples. Se o meu motorista C hoje atua como motorista de ônibus no transporte de aluno, ele tem que cumprir a mesma carga horária e receber igual o motorista concursado de ônibus. O que precisa para estudar? Algumas coisas que não tem como entender, que eu fico pensando, e aí depois quando vai em outros assuntos de grandeza jurídica, que era para pensar, para contratar um parecer, aí resolve em 2 dias. Porque daí aparece as teses mais mirabolantes do mundo. Agora um negócio desse estúpido, banal de se resolver, fica desse jeito. Então, para lembrar que já teve um requerimento disso, que o prefeito já estava analisando, e que esse requerimento sirva para que cumpra a análise. Porque senão o próximo requerimento da segunda-feira que vem, ou da próxima, porque tem o prazo regimental de resposta, a gente tem que perguntar quanto tempo é necessário para realizar essa análise, e o porquê de tanto tempo. Eu acho que era o mais viável. Quanto tempo precisa para fazer a análise? É complicado. Então são as minhas considerações. Óbvio que vai ser aprovado, foi assinado por todos os vereadores, mas que o prefeito, tomando conhecimento do requerimento, resolva isso, não tem que analisar. É passar caneta, é motorista e pagar o que é de direito a quem de direito. São as minhas considerações. Continua em discussão, requerimento 282. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Na verdade, só acrescer aí algumas coisas no que o vereador Eduardo disse, é que aqui na prefeitura nós temos duas realidades. A realidade do prefeito, ela é movida a turbina de avião, anda rápido de uma forma monstruosa. E quando envolve o servidor e quando envolve o cidadão, anda a passos de tartarugas, né? Parece um motorzinho dessas roçadeirinhas elétricas, porque as coisas não andam. E infelizmente, eu sou um advogado que milito bastante na área do direito do trabalho e bastante aqui na vara do trabalho de São Roque. Outro dia um juiz comentou justamente o seguinte, falou: Alexandre, estou com pena de Mairink e com pena de alumínio, porque está se judicializando demais temas extremamente importantes, e numa justiça, se tem uma das justiças mais eficientes nesse país, é a justiça do trabalho. E os juros da dívida trabalhista hoje, ele representa um valor muito significativo de 1% ao mês. Então, qualquer dívida na justiça do trabalho, em pouco tempo, ela aumenta um saldo vultuoso de juros. Sem contar que hoje se aplica a correção do IPCAE, que também eleva sobremaneira os valores. E o que a gente tem visto são os inúmeros e inúmeros processos trabalhistas que têm sido distribuídos recentemente, que inclusive nós fizemos aqui um requerimento há umas 2 semanas, questionando para se saber desse passivo. Hoje as grandes empresas, ainda com essa reforma trabalhista que diminuiu significativamente as ações, elas têm feito um trabalho árduo nesse contencioso para não se gerar dívidas, para não se deixar transpor esse tipo de débito num orçamento privado. E no público não poderia ser diferente. E por que acontece isso? Porque o prefeito não está cumprindo a lei e não está cumprindo o básico. As pessoas que acharam que o atual chefe do executivo iria blindar alguns direitos dos trabalhadores, a gente está vendo que não. O Eduardo citou bem, se o camarada trabalhou na mesma função que outro empregado, realizando condições idênticas àquele, e se obedecido os requisitos lá do artigo 461 da CLT, tem que ganhar igual. Não tem que haver diferenciação. A gente vê aí os servidores, e eu digo não só os motoristas, sofrendo com, por exemplo, questão da insalubridade, que alguns recebiam e que do dia para a noite foi cortado. O sindicato não foi chamado para participar da elaboração desse laudo, e o servidor que tem direito foi como se ele nunca tivesse lá um erro na folha de pagamento que foi cortado de uma hora para outra. Né? A gente já tem batido aqui questão de diárias de motoristas.
Então é lastimável, como foi citado aí. São coisas que hoje você não vê. Aí um motorista desse aqui foi citado, 7 a 9 motoristas, ficam 2, 3 anos nessa condição. Entram na justiça, isso vai ser o quê? Uma bolha, que uma hora alguém vai ter que pagar. Esse alguém, acima de tudo, é a população de Alumínio. Por quê? Porque é uma coisa tão simples e tão básica de se cumprir, que não dá para se entender o porquê que não se respeita. Por que não se respeita? Né? E as pessoas, como os professores que protocolam pedidos lá, não tem, como os motoristas protocolam, não tem resposta, e como a gente às vezes protocola, a resposta que vem não vem 1/3 da resposta que a gente esperava receber. Então é evidente que a gente vai aprovar aqui e fazer essa menção, né, esse destaque aqui com relação a essa situação aí do servidor que tem gerado um passivo, não por culpa do servidor, por culpa de quem é o gestor, de quem deveria cumprir a lei. Quem cumpre a lei já sofre muito, imagine quem está pouco se lixando para a lei, como é o caso do Executivo com relação a esses direitos trabalhistas. São assuntos que deveriam ser tratados prontamente e que, infelizmente, ficam aí em berço esplêndido, aí, descansando dentro da Prefeitura. É o que eu tinha a ponderar, presidente. Obrigado. Continua em discussão, requerimento 282. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprova. Professor Amelie Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bufete. Aprova. Enivaldo. Requerimento 282, aprovado por 8 votos. Leitura do expediente recebido e diversos. Anuncio o recebimento do requerimento de congratulações número 410 de 2019, de autoria do deputado estadual Jorge Caruso, pelo aniversário do município de Alumínio. Anuncio o recebimento do requerimento de congratulações número 373 de 2019, de autoria do deputado estadual Coronel Telhada, pelo aniversário do município de Alumínio. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como eu já fui líder do expediente recebido de diversos, e caso não haja nenhum colega aí na tribuna livre, eu solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido de suprimir o intervalo regimental. Dando início da ordem do dia, temos discussão única do veto parcial ao autógrafo número 2056-2019, que obriga o estabelecimento público e privado localizado no município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, bem como nas placas indicativas de vaga preferenciais em estacionamento e garagem. Mensagem educativa. Solicito o secretário de fazer a leitura do projeto. Ofício número 203/2019. Alumínio, 8 de abril de 2019. Mensagem de veto número 1/2019. Senhor presidente da Câmara Municipal de Alumínio, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, resolvi vetar parcialmente o autógrafo 2056/2019, de 12 de março de 2019, que obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir nas placas de atendimento prioritário símbolo mundial do autismo, bem como nas placas indicativas de vagas preferenciais em estacionamentos e garagens, mensagens educativas. O dispositivo ora vetado, que considero contrário ao interesse público, é o seguinte: artigo 1º, inciso 3, suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento na terceira constatação até o cumprimento desta lei. Razão do veto. A disposição retrotranscrita mostra-se contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e eficiência, vez que,
Para os atos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, a penalidade ali atribuída causará lesão aos cofres públicos e implicará ao infrator o lucro cessante que, economicamente, torna-o inviável. Essas as razões que me levaram a vetar parcialmente o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Legislativo Municipal. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o veto. Eu peço a palavra. 15 minutos com a parte. Eu citava aqui, ainda há pouco na discussão do requerimento, que eu acho incrível como pondera o jurídico referente às matérias. Coisa que eu não consigo entender. Nós fizemos uma lei aqui, que é de autoria minha e da vereadora Meire, para fazer constar o símbolo mundial do autismo nas placas de estacionamentos, vagas de prioridade, e dentro do conjunto da lei, de forma gradativa, não de uma vez só, a última das penalidades, aquele que não queira cumprir, que não queira adimplir aos requisitos da lei, está a cassação do alvará. A pessoa é notificada, a pessoa é multada pela segunda vez, e na terceira caça seu alvará. Não é possível você imaginar que você notifique, multe, e a pessoa simplesmente queira rir da cara do município, partindo do pressuposto que alguém vai fazer isso. E que no final não tenha o município força alguma mais para fazer a pessoa a cumprir a lei. Alega como motivo de interesse público o lucro cessante da empresa. Você não quer ter o alvará cassado? É muito simples. Se adequa à legislação do município. Se adequa à legislação do município. É uma lei tão simples que garante direito às pessoas que dela necessitam. E aí vem ter um trabalho de mandar o veto por conta do inciso 3º do artigo 1º da lei. Analisei também, óbvio, com a chegada desse veto, conversando com o jurídico, entende o nosso jurídico que não tem nenhum motivo para o prefeito ter colocado esse veto dentro da lei. E os motivos são exatamente esses que eu falei. Porque é gradativa as sanções administrativas. Quer dizer, então, que nenhuma possibilidade mais pode se cassar o alvará de qualquer estabelecimento, faça o que quer e não vai ter a sanção final. Então, pelo amor de Deus, sabe, se tivesse o mesmo tempo que tem para pesquisar, para fazer uma mensagem dessa, na questão, por exemplo, dos motoristas que a gente acabou de discutir, tivesse o mesmo empenho de fazer um negócio, daí ele ia ter que concluir no final, que é direito seu, e colocar lá e passar a reconhecer. Olha como as coisas seriam tão mais fáceis de se resolver. Então, eu não entendo para que... É aquela história de... eu não sei, estou controlando palavra aqui, porque tem hora que vai irritando a gente. Porque é absurdo, é algo simplista, aí vem o veto. Óbvio que eu vou pedir a derrubada do veto, acredito que passe isso, mas, usa a mesma técnica, a mesma pesquisa, a mesma vontade para resolver coisas simples. Aí não fica batendo na porta da Câmara toda hora. Então eu peço aqui aos vereadores para que a gente derrube o veto do prefeito, para que a lei passe a valer em sua integralidade. Para que ela passe a valer em sua integralidade, principalmente porque é extremamente questionável os motivos do veto, não por qualquer medição de força de poderes, não é essa a ideia, não. O veto é acostado por parecer da casa que entende que não tem motivos para acatar. São as minhas considerações. Continua em discussão o veto parcial do 2056-2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco... Pela ordem, presidente. Só ia solicitar que na votação fosse procedida da orientação aos advogados, aos vereadores, né, de que os que aprovam estariam aprovando o veto, né, e que os que estariam rejeitando o veto.
Quem aprova o veto, rejeita o projeto. E quem rejeita o veto, aprova o projeto. Está me entendendo? Não. A rejeição. Pela ordem, presidente. Pode... Só para a rejeição ao veto significa aprovar o projeto em sua integralidade. Então, aqueles que queiram manter a letra da lei, se eu não estiver enganado, devem rejeitar o veto e manter ele como foi aprovado. Se não tiver uma dúvida, eu coloco em votação. Renatinho Watanabe. Rejeito. Você não vota, né? Eduardo Delegacia. Rejeito. Professora Meire Barbosa. Rejeito. Geraldo Atleta, rejeito. Bengala. Rejeito. Alexandre Amaral. Rejeito. Beto. Edmo Bofete. Rejeito. Enivaldo. Rejeito. O veto parcial do autógrafo 2056, rejeitado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 3 de 2018. Pela ordem, presidente. Solicita retirar esse projeto por 5 sessões de minha autoria. Coloco em discussão ao pedido do vereador de retirar por 5 sessões. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se levantar. Está aprovado o pedido do vereador de tirar o projeto por 5 sessões. Discussão única do projeto de lei número 1/2019-L, que dispõe sobre a proibição de afixação de placas, cartazes similares na repartição pública. Eu peço o arquivamento desse projeto. Projeto de lei arquivado a pedido do autor. Discussão única do projeto de lei 3/2019-L, que dispõe sobre a denominação... Pela ordem, senhor presidente. Fica à vontade. Pode não, vereador. Solicito que seja retirado por uma sessão esse projeto, me fazer a edição da minha autoria, fazer a edição da redação. Coloque em discussão o pedido do vereador de retirar o projeto por uma sessão. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se levantar. Está aprovado o pedido de ter retirado o projeto por uma sessão. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 5/2019, que dispõe sobre local de funcionamento das Escolas Municipal de Educação Infantil Miguel Antônio Alves. Primeira discussão do projeto de lei número 61/2018, que institui a Polícia Municipal de Saneamento Básico de Alumínio e da outras providências. Primeira discussão do projeto de lei 62/2018. Que dispõe sobre a política de regime integrado da prestação, regularização, fiscalização e controle do serviço público essenciais de saneamento básico do município de Alumínio e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 3/2019-L, que dispõe sobre a denominação de jogadora pública e que especifica. Antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para daqui 3 minutos para a deliberação do projeto de lei 9/2019. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu damos por mesa por encerrado. Boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 85ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Watanabe. Presente. Eduardo da Delegacia. Professora Lucimeire Barbosa. Geraldo Atleta presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Dando início da ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 9/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos seus pareceres. Alumínio, 10 de abril de 2019. Mensagem número 9/2019. Senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa edilidade o incluso projeto de lei número 9/2019, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$90 mil. Considerando o convênio assinado com o governo do Estado de São Paulo, que implantou o polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no município de Alumínio, esse convênio prescreve condições para a implantação e permanência do polo. Dentre as condições exigidas está a adequação da edificação quanto à prevenção e combate a incêndios, com a obtenção do AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Para cumprimento dessa obrigação, no ano de 2018, foi contratado o projeto para as adequações das instalações e obtenção da respectiva aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Após aprovado o projeto, foi elaborado o orçamento para a contratação das instalações, porém foi verificado que não há previsão orçamentária suficiente para a execução do serviço. O presente projeto de lei visa atender despesas com a ficha número 229, no valor de R$90 mil, para a suplementação tornar-se viável para adequações e instalações do Polo Univesp para obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A cobertura financeira está sendo efetuada com a redução de recursos da dotação orçamentária do Departamento de Saúde e Obras e Instalações, ficha 296, e implantação de sede do Centro de Controle de Zoonoses. Pelo exposto dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nova utilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência extensiva a seus pares nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Número 9/2019. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais de inscrição conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$90 mil, a seguinte dotação do orçamento vigente: 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio; 02.11.00, Departamento Municipal de Educação; 02.11.07, Ensino Superior. Projeto: ampliação e reforma da unidade educacional. Elemento de despesa: obras e instalações. Ficha 229, R$90 mil. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações de orçamento vigente: 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio; 02.14.00, Departamento de Saúde; 02.14.06, Fundo Municipal de Saúde, Centro de Zoonoses. Elemento de despesa: obras e instalações. Ficha 296, R$90 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de abril de 2019. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloque em discussão o projeto de lei 9/2019. Em discussão. Ninguém. Parte. Não, dadas as dificuldades todas que o município vem enfrentando, e quando a gente pensa em algo que foi um presente para a cidade de Alumínio, porque cada um analisa as coisas da maneira que quer, mas a gente sabe que tem muito aluminense que vai conseguir uma primeira formação em nível superior, ou às vezes até uma segunda formação, numa faculdade totalmente gratuita. Que apesar de ser um sistema EAD, que os países aqui da América Latina, países especialmente subdesenvolvidos, não sabem valorizar isso, porque em países desenvolvidos é uma realidade o ensino à distância. As pessoas vão se formar com um nível de excelência bom. As pessoas vão ter o tão sonhado diploma. Então, quando você vê um espaço como aquele, que carece de infraestrutura, e a gente recebe um projeto na Câmara Municipal para resolver isso, demonstra o quê? Primeiro, uma questão de prioridade do Executivo, de querer a continuidade do trabalho. Tem que trazer mais cursos para a cidade. Se eu não me engano, já estão se movimentando.
E isso coroa todo um trabalho que foi feito no primeiro ano da gestão, do qual eu tive o prazer de participar com todos os vereadores na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à época, uma pasta do ex-vice-governador, que também foi governador, que era o Márcio França, numa ocasião em que o município foi contemplado com diversos cursos profissionalizantes, com a Univesp, com uma sala descentralizada de ETEC, e a gente, obviamente, sonhava mais, e agora tem que continuar a busca através da gestão do novo governo. Mas esse projeto significa o quê? Que o município está dando uma atenção que vai realizar ali as infraestruturas necessárias. Então, uma vez pautado, entendo que tem que ser votado o mais rápido possível, até porque a demanda de serviço que ali tem de ser realizada é muito importante para a segurança, inclusive, do prédio público. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 9 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Semana passada, se não me engano, dia 11, quinta-feira, eu estive presente lá no prédio da Univesp, estive fazendo algumas vistorias no prédio, até o qual apresentei um requerimento, e de fato, realmente apresentam muitas coisas que precisam ser melhoradas naquele prédio, né? Lógico, a gente está aqui para compartilhar diversas situações, parabenizar também o executivo por aquele laboratório que estive lá, conheci o laboratório, realmente um espetáculo aquele laboratório, mas algumas coisas ficaram a desejar, no que consta até mesmo no meu requerimento, onde o sistema anti-incêndio da escola deixa muito a desejar, os cilindros os extintores estão todos dentro da validade, mas o combate a incêndio com base nas mangueiras d'água, todos os hidrantes não têm mangueira, então a gente vê que realmente precisa uma adequação por parte de obras para poder liberar o AVCB. E com base nessas minhas palavras, eu acho que seria incoerente nesse momento. Na sessão passada nós discutimos sobre um projeto que foi apresentado aqui de última hora e veio para votação. Então, eu solicito que esse projeto seja adiado por uma sessão para que nós possamos analisar. Coloque em discussão o pedido ao vereador de adiar uma sessão projeto de lei 9 de 2019. Em discussão. Peço a palavra. Eu vou 5 minutos com a parte. Eu vou corroborar aqui com o pedido do vereador Nivaldo, porque faz amplo sentido o que ele tem falado, e a gente concorda com ele. Muitas vezes, o Nivaldo, não é na má fé ou qualquer outra coisa. A gente, quando está na presidente da casa, com o caso Renatinho, a gente quer pautar os projetos o mais rápido possível, dada a escassez de projetos bons que tramitam nessa casa, né? A gente tem medo até que, às vezes, venha e retire, como aconteceu em algumas pautas. Mas, nesse sentido do vereador Nivaldo, eu acho que é algo que dá para esperar uma semana, para ele poder ir lá buscar as informações que daquele outro projeto que nós acabamos aprovando aqui em extraordinário. Então, eu reforço o pedido do vereador, também concordo com a retirada desse projeto para uma sessão. Continua em discussão a pedido de adiamento do projeto de lei 2 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador de adiar o projeto de lei 2 de 2019 por uma sessão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, eu damos por encerrado. Boa noite.